A Guerra do Vietnã. Um conflito gravado na memória de milhões, que dividiu uma nação e desencadeou protestos globais. Esta é a história da luta de uma nação pela independência e da intervenção mal calculada de uma superpotência. A nossa viagem leva-nos ao Sudeste Asiático, onde o povo vietnamita, desejando a autodeterminação, encontrou um líder em Ho Chi Minh. A Guerra do Vietnã não foi apenas um conflito, foi um ponto de viragem na história. Expôs as limitações do poderio militar e o poder dos meios de comunicação social na formação da opinião pública. Vamos mergulhar no cerne deste conflito, examinando os seus momentos-chave e as lições duradouras que oferece. Junte-se a nós para descobrir a verdade por trás da Guerra do Vietnã, um conflito que continua a moldar a nossa compreensão da guerra, da paz e da condição humana. O Vietnã, uma terra rica em história antiga, viu-se envolvido em lutas de poder globais no século XX. O colonialismo francês acendeu um desejo feroz de independência entre o povo vietnamita. Ho Chi Minh, inspirado em ideais comunistas, emergiu como um farol de esperança. Em 1945, declarou a independência do Vietnã em relação à França. Os Acordos de Genebra de 1954 dividiram temporariamente o Vietnã, com as forças de Ho Chi Minh no norte e um governo apoiado pelos Equineneacewa no sul. Esta divisão foi uma pausa antes da tempestade que se avizinhava. Os Estados Unidos, movidos pela teoria do dominó, aumentaram o seu apoio ao Vietnã do Sul. Esta mentalidade da Guerra Fria teria consequências terríveis, arrastando os EUA para o pântano vietnamita. À medida que a situação no Vietnã se deteriorava, os Estados Unidos aumentaram o seu envolvimento. O presidente Kennedy aumentou o número de conselheiros militares dos Enequeau no Vietnã do Sul. O incidente do Golfo de Tonkin, em 1964, forneceu o pretexto para uma escalada dramática. O Congresso dos Econeinecindo aprovou a resolução do Golfo de Tonkin, concedendo ao presidente Johnson ampla autoridade para usar a força militar. Sob a liderança de Johnson, os Econeinecindo lançaram a Operação Rolling Thunder, uma campanha de bombardeamentos sustentados. Tropas terrestres americanas entraram em massa no Vietnã do Sul, envolvendo-se em batalhas ferozes. Os militares dos EUAs enfrentaram um inimigo determinado que utilizava táticas de guerrilha e um profundo conhecimento do terreno. A guerra estava a causar um pesado tributo, com o número de vítimas a aumentar de todos os lados. A ofensiva do Tet, lançada em janeiro de 1968, marcou um ponto de viragem na Guerra do Vietnã. O que começou como uma trégua eclodiu num ataque coordenado a mais de 100 cidades e vilas. Embora militarmente tenha sido uma derrota para os comunistas, foi uma vitória estratégica. Destruiu a ilusão de progresso americano e corroeu o apoio público à guerra. As imagens dos combates contradiziam as avaliações otimistas dos líderes militares do EUA. A ofensiva do Tet expôs a brutalidade e o custo da guerra, alimentando o sentimento anti-guerra. Os protestos intensificaram-se, com estudantes, ativistas e veteranos a expressarem a sua oposição. A guerra estava a dividir a sociedade americana, colocando cidadão contra cidadão. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada, levando os horrores do combate às salas de estar em todo o mundo. Imagens de ataques com napalm, soldados feridos e mães de luto tiveram um impacto profundo na opinião pública. Jornalistas, fotógrafos e operadores de câmara arriscaram as suas vidas para documentar o conflito. O seu trabalho colocou o custo humano da guerra em primeiro plano, desafiando os relatos oficiais. A icônica fotografia de Kim Phuc tornou-se um símbolo da brutalidade da guerra. Estas imagens expuseram os horrores da guerra e galvanizaram o sentimento anti-guerra.
A cobertura mediática da guerra destacou o poder das imagens para informar, persuadir e mobilizar a opinião pública. À medida que a Guerra do Vietnã se arrastava, a sociedade americana tornava-se cada vez mais polarizada. O apoio à guerra diminuiu, particularmente entre os jovens que enfrentavam o serviço militar obrigatório. Os protestos contra a guerra aumentaram em tamanho e intensidade, com estudantes, ativistas e veteranos a organizarem marchas e comícios. Argumentavam que a guerra era imoral, invencível e drenava recursos das prioridades internas. O movimento anti-guerra ganhou impulso, alimentado por uma consciência crescente da brutalidade da guerra. A Guerra do Vietnã expôs profundas divisões na sociedade americana sobre a guerra e questões sociais mais amplas. A guerra tornou-se um para-raios para ansiedades sociais e políticas mais amplas. No início da década de 1970, os UABRO começaram a retirar as suas tropas do Vietnã. O presidente Nixon prosseguiu uma política de vietnamização, com o objetivo de transferir gradualmente as operações de combate para o exército do Vietnã do Sul. Apesar da retirada das tropas americanas, os combates continuaram. O exército norte-vietnamita lançou uma grande ofensiva em 1975. O exército sul-vietnamita desmoronou-se sob o ataque. A 30 de abril de 1975, os tanques do EVN entraram em Saigon, marcando o fim da guerra. A cidade, rebatizada de Cidade de Ho Chi Minh, tornou-se a capital de um Vietnã unificado e comunista. A queda de Saigon desencadeou uma evacuação caótica de pessoal americano e de civis sul-vietnamitas. A Guerra do Vietnã teve um impacto profundo tanto no Vietnã como nos Estados Unidos. No Vietnã, a guerra deixou um legado de destruição física e convulsão social. Milhões de vietnamitas foram mortos, feridos ou deslocados. Nos Estados Unidos, a guerra deixou profundas cicatrizes na psique nacional. A derrota no Vietnã abalou a confiança americana e semeou divisões na sociedade. A guerra também teve um impacto duradouro na política externa dos Inewa, tornando os decisores políticos mais cautelosos em relação à intervenção militar. A Guerra do Vietnã serve como uma lembrança gritante do custo humano dos conflitos e da importância de compreender o contexto histórico e político da guerra.